Desde muito cedo, ensinaram você a ser melhor. Melhor que ontem. Melhor que os outros. Melhor do que é. E aos poucos, essa ideia de melhor virou um veneno, porque nunca tem fim. Não importa o quanto você faz, conquista ou supera. Sempre falta alguma coisa. Sempre há um erro a corrigir, uma falha a esconder, um defeito a eliminar. A perfeição virou o novo normal, não como um estado real, mas como um padrão invisível que te persegue. Nas redes sociais, nas conversas, nas comparações silenciosas que você nem percebe mais que está fazendo. Gente sorrindo, corpos moldados, vidas organizadas, metas batidas, tudo parece certo, menos você. E então começa o ciclo. Se cobrar, se julgar, se criticar. E no fundo da mente, a mesma pergunta ecoa em silêncio. Por que eu nunca sou suficiente? Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez a verdadeira ilusão seja acreditar que você precisa ser perfeito para merecer paz. Buda dizia que o sofrimento nasce do desejo, especialmente o desejo de que a realidade seja diferente do que é. E a busca pela perfeição é exatamente isso. Uma negação do agora. Uma recusa em aceitar que ser imperfeito é ser humano. O mundo não vai parar de exigir mais, mas você pode parar de se machucar tentando agradar expectativas que nem são suas. Porque às vezes, o que você precisa não é se superar, é se escutar. Autocrítica é um veneno silencioso. Não grita, não quebra nada por fora, mas por dentro vai corroendo. Você erra e não perdoa. Você falha e se xinga. Você sente e se culpa. E isso acontece tantas vezes que um dia você para de notar. O tom duro na sua cabeça vira parte do ambiente, como um ruído constante. Você devia saber. Você é fraco. Você não presta. Essas frases não vieram do nada. Elas foram plantadas por vozes antigas, por comparações repetidas, por um sistema que lucra com a sua insegurança. Carl Rogers dizia que o ser humano só floresce quando se sente aceito, exatamente como é. Mas a maioria de nós aprendeu o contrário. A ser aceito só se for melhor, mais bonito, mais produtivo, mais forte. E se não for, merece punição. Mesmo que essa punição venha de si mesmo. A autocrítica não te torna mais responsável. Ela te trava, te prende num ciclo de ansiedade, procrastinação e medo de tentar de novo. Você começa a pensar que, se não for perfeito, é melhor nem começar. Então adia, evita, desiste. E no fim, se culpa mais ainda por isso. É um labirinto. Quanto mais você tenta se empurrar com dureza, mais frágil se sente. Mas e se a força não estiver em se pressionar, mas em se acolher? E se o que te quebra não é a falha, mas a forma como você reage a ela? O sofrimento já é suficiente. Você não precisa virar seu próprio carrasco. Autocompaixão não é se fazer de vítima, não é deixar tudo passar, nem se esconder atrás de desculpas. Autocompaixão é olhar para si com os mesmos olhos que você teria para alguém que ama, mesmo quando erra, mesmo quando falha, mesmo quando decepciona. É dizer, isso doeu, mas tudo bem. É dizer, hoje não consegui, mas ainda estou aqui. É dizer, não sou perfeito e não preciso ser. Kristin Neff, uma das maiores pesquisadoras do tema, define autocompaixão como a união de três forças: consciência, humanidade compartilhada e gentileza. Consciência para reconhecer a dor, sem ignorar, sem exagerar. Humanidade para lembrar que errar é parte da experiência humana e não uma exclusividade sua. E gentileza para tratar a si mesmo como trataria alguém que está sofrendo. Parece simples, mas não é, porque fomos condicionados ao oposto, a ser duros, exigentes, impacientes. Nos ensinaram que a rigidez nos torna fortes, mas na verdade é a rigidez que nos quebra. O bambu se curva com o vento e por isso não se parte. Assim, é quem pratica autocompaixão. Não resiste ao que sente, mas acolhe o que vem. E com isso, permanece inteiro. A ciência mostra:
Pessoas com mais autocompaixão têm menos ansiedade, menos depressão, mais resiliência, mais coragem para tentar de novo. Porque quando erram, não se destroem. Quando caem, não se abandonam. E isso muda tudo. Autocompaixão não é se poupar da dor. É não se abandonar dentro dela. Cultivar a autocompaixão começa devagar, como quem aprende a falar uma nova língua. Só que essa língua é consigo mesmo. No começo soa estranho, artificial, quase ridículo, dizer para si coisas como: "Tá tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo. Hoje foi difícil, mas isso não te define." No início, a mente rejeita, chama de fraqueza, de comodismo, mas isso não é a sua verdade. É o eco da voz que te moldou. Aos poucos, você começa a ouvir outra coisa. Começa a sentir que existe um lugar dentro de você onde não precisa provar nada, onde pode só existir. E é nesse espaço que a cura começa. A prática é simples, mas exige presença. Você respira, fecha os olhos e observa o que está sentindo, sem tentar consertar. Só reconhece. Está doendo. Estou com medo. Estou cansado. Não se julga por isso. Apenas escuta. O budismo chama isso de mindfulness, a consciência plena do momento presente, sem julgamento. E quando você se entrega a esse instante com gentileza, algo muda. O corpo relaxa. O coração desacelera. E você se lembra de algo que tinha esquecido, que pode ser o seu próprio lar. Com o tempo, isso se expande. Você começa a se perdoar com mais facilidade, a se acolher nas falhas, a rir das próprias quedas, sem se ferir com elas. E algo poderoso acontece. A sua força deixa de vir da cobrança e passa a vir da compaixão. Você tenta de novo. Não porque precisa provar algo, mas porque está em paz com o processo. E isso muda tudo. Quando você começa a se tratar com gentileza, o mundo inteiro muda de cor. Não porque ele ficou mais fácil, mas porque você deixou de andar em guerra consigo mesmo. A autocompaixão não tira a dor da vida, mas tira o veneno da culpa, do autoabandono, da vergonha, e o que sobra é espaço. Espaço para respirar, para tentar de novo, para falhar sem se destruir, para viver sem se odiar. E esse espaço transborda. Você começa a olhar para os outros com mais paciência, porque sabe o que é sofrer em silêncio, porque já foi duro demais consigo e não quer repetir isso com ninguém. A compaixão que nasce em você se espalha nas relações, na forma como você fala, na forma como escuta, na forma como existe. Viktor Frankl dizia que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e que nesse espaço mora a liberdade. A autocompaixão é aprender a habitar esse espaço, é parar de reagir com dureza e começar a responder com verdade, responder com pausa, com presença. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor, não precisa vencer sempre para ser respeitável, não precisa estar feliz o tempo todo para estar em paz. A verdadeira força é saber cair sem se destruir, é saber sentir sem se esconder, é saber viver com o coração aberto. E quando você entende isso, quando você realmente entende, nada mais te quebra do mesmo jeito, porque agora você tem onde cair. Você tem em si um lugar seguro.